Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Segunda mensagem da nossa série, que nós temos chamado de Reimaginando o Mundo. Reimaginando o Mundo, uma série de mensagens através dessa carta magnífica do apóstolo Paulo aos cristãos colossenses. Eu quero convidar então Colossenses 1 a partir do versículo 15. E se você precisa de uma Bíblia, o pessoal ali da recepção está me lembrando, basta você levantar sua mão, onde quer que você esteja, e nós queremos que você acompanhe a leitura conosco. Alguém precisa? Só levantar a mão, o pessoal leva até você. Colossenses 1, versículos 15 até o 23 essa noite. Nós vamos ler o texto e orar mais uma vez, clamando a Deus para que fale conosco. A palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós clamamos, rogamos a Ti, Deus, mais uma vez, que pela Tua graça e misericórdia fale às nossas mentes e aos nossos corações. Meu Deus, nós somos tão necessitados de Ti, Pai. Senhor, sem Ti nós não somos absolutamente nada. E sem a condução soberana das Tuas mãos sobre as nossas vidas, nós estamos completamente perdidos. Então, tal como alguém que não sabe para onde ir, tal como alguém que não tem destino senão em Ti, tal como aqueles discípulos que disseram: para quem iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, nós clamamos, fale com Teu povo essa noite. Que o bálsamo da Tua palavra possa aquecer o nosso coração. Que a água viva que vem de Ti e que brota a partir de Ti possa matar nossa sede. Que o pão vivo que é Cristo possa matar nossa fome. E que o Senhor, que é aquele que concede sentido e propósito à nossa existência, venha nos visitar com o Teu poder e para a Tua glória através do Teu Santo Espírito. Nós oramos essas coisas, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. E ele está ciente de que viver para Cristo pode envolver retaliação e pode envolver sofrimento tão diferente daquilo que dizem ser evangelho, um evangelho triunfalista, o evangelho que te deixa imune aos problemas. O apóstolo Paulo, fiel ao evangelho de Cristo, está sob algemas. Está algemado e está dizendo: meus irmãos, eu sou prisioneiro, mas não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. De modo que, inclusive, os sofrimentos que vêm sobre mim não irão limitar a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, eu estou aqui preso, mas o Evangelho não está preso. Então, Paulo escreve essa carta. É muito possível que Epáfras tenha visitado Paulo e tenha noticiado, tenha reportado a ele alguns dilemas da cidade de Colossos, e agora Paulo, compelido pelo Espírito, decide escrever a essa igreja.
e decide lidar com algumas questões que são muito particulares a eles, mas que são aplicáveis também a nós. Por exemplo, eles tinham questões sociais. Quando eu falo questões sociais, eu falo de convívios sociais. Não é por acaso que Paulo, lá quase no final da carta, vai instruir esses irmãos nas relações de marido e mulher, nas relações de pais e filhos, nas relações de senhores e servos. Aliás, é muito curioso e não é uma coincidência que Paulo envia essa carta aos cristãos em Colossos através de um homem chamado Onésimo. E junto com essa carta envia uma outra carta, que é a carta a um outro homem de Colossos chamado Filemão. E ao escrever a carta a Filemão, ele diz: olha, eu estou enviando Onésimo de volta para você. Eu sei que ele lhe causou dano. Onésimo era escravo de Filemão e ele havia aparentemente fugido. Então, Filemão passa a pensar: puxa vida, o que eu faço agora com esse homem? Mas Onésimo conhece Paulo, provavelmente num ambiente de prisão, ouve o evangelho e agora retorna ao seu senhor não mais como um escravo, porque Paulo pede para que ele seja recebido como um irmão e um colaborador em Cristo. O nome Onésimo significa inútil e Paulo parece brincar com as palavras quando ele diz: eu sei que ele era inútil para você, mas para mim ele é muito útil, então receba como um irmão. Veja como o evangelho vai ressignificando as relações humanas. O evangelho ressignifica o casamento, o evangelho ressignifica a paternidade, o evangelho ressignifica as relações de trabalho, mas não apenas questões sociais. Aquela cidade e aquela igreja lidava com dilemas doutrinários. Haviam ali os judaizantes, que eram aqueles homens que tentavam cooptar o evangelho e transformá-lo numa conduta moral meramente. Ou seja, para você ser cristão, você precisa ser primeiro judeu, e sendo judeu você precisa seguir a lei, e você precisa guardar o sábado, e você precisa ser circuncidado. Paulo vai lidar com essas questões também. Há questões filosóficas. É ali no primeiro século, onde nasce, inclusive em Colossos, a ideia do gnosticismo, que emerge a partir do dualismo da filosofia grega. Vai ganhar muita força no segundo século, uma ideia neoplatônica que basicamente vai dizer o seguinte: carne é uma coisa, espírito é outra coisa, tem coisa que é sagrada, tem coisa que é secular, tem coisa que é de Deus, tem coisa que é profana, e aí a gente precisa dividir a vida, porque tudo que é espiritual é do alto e é de Deus é bom, e tudo que é da carne, tudo que é da terra não pode ser bom porque veio daqui. E Paulo vai falar: não dividam a vida, não fragmentem a existência dessa maneira, porque isso é uma heresia. Interessante que isso é forte até hoje na nossa cultura. Inclusive, em algumas igrejas tidas como cristãs evangélicas. Inclusive, às vezes, na nossa própria mente, quando nós fragmentamos a existência entre aquilo que é sagrado e o que é profano, aquilo que é santo e aquilo que é secular. E aí nós temos, então, atitudes santas em ambientes santos e atitudes não tão santas em ambientes que não aparentam para nós declarar uma santidade. Isso é um absurdo e nós vamos falar mais sobre isso. Mas, sobretudo, como nós falamos no último domingo, havia aqui uma questão cultural muito forte. A preocupação do apóstolo Paulo nessa formação cultural a partir do Império Romano, que é um império profundamente idólatra, extremamente sedutor, insistente nos seus convites e muito poderoso. Como diria o teólogo canadense, missiólogo Michael Gorin, uma sociedade como sistema de formação continuamente nutre suas visões religiosas e nos forma em um determinado tipo de pessoa. Ou seja, ele não fala apenas de Roma, mas ele fala da nossa realidade. Isso é aplicável a nós. Como é que esse mundo nos molda? Como é que os valores da sociedade ocidental tentam lançar sobre nós as suas garras e nos formar um tipo de gente diferente de como Jesus vislumbrou para que fôssemos. Portanto, não é por acaso que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele vai dizer lá em Romanos 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo. Gente, esse texto é tão oportuno e tão atual. Não deixem se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu fui ver uma outra versão A Mensagem, de Eugene Peterson. É uma versão que traz uma paráfrase de alguns textos bíblicos, e eu achei fascinante como Peterson traz esse texto. Ele diz: não se ajustem demais à sua cultura.
ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Preocupação do apóstolo Paulo com os sistemas religiosos desse mundo, com os sistemas culturais desse mundo, e como isso poderia ser uma ameaça para a igreja de Colossos. Então ele oferece uma nova narrativa, uma nova cosmovisão, um novo jeito de ser gente, novas práticas que serviriam para reformar, remoldar e equipar o povo de Deus debaixo do senhorio de um novo homem, que não é César, mas é Cristo. O único digno de ser adorado, e o qual ele vai dizer nesse texto, o único soberano, aquele que tem supremacia diante e sobre todas as coisas. Gente, isso é tão importante, porque isso nos faz questionarmos coisas como, por exemplo, por que será que tantas pessoas, que às vezes se dizem cristãs e frequentam igrejas, não evidenciam profundas mudanças em suas vidas? Você já se perguntou isso? Porque às vezes, na nossa própria caminhada, nós tenhamos passado por momentos, ou quem sabe você está vivenciando isso agora, onde a sua fé parece um tanto frágil. E você até se questiona se aquilo que você tem vivido é real. Com certeza, quando o Evangelho chega, e não há transformações drásticas da nossa vida, porque embora a mudança seja interna, ela tem implicações externas, evidentes. Quando isso acontece, há certamente uma deturpação, em primeiro lugar, na compreensão do que é o Evangelho, porque talvez, tal como o dualismo grego, nós transformamos o Evangelho em uma área da nossa existência, em um fragmento da nossa vida. Então, Evangelho está na gaveta da religião e da espiritualidade, daquilo que eu preciso para me relacionar com Deus e daquilo que eu utilizo para que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça, mas o restante da minha vida não é permeado pelo Evangelho, o restante da minha vida não está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, a religião e a espiritualidade é apenas um compartimento da minha história. Isso é uma tragédia. Certa vez alguém disse que muitos cristãos são mais comprometidos em viver a fé nos evangelhos das nações e da cultura do que no evangelho de Jesus Cristo. O que gera o empobrecimento e a domesticação da fé cristã. Este, diz o autor, é o problema central. Então o apóstolo Paulo ele vai falar aqui nesse trecho de coisas extremamente importantes, de teologia robusta, de doutrina profunda, mas com grande aplicabilidade para as nossas vidas. Basicamente o que ele vai dizer é que se o evangelho verdadeiramente chegou, tudo muda. Essa é a tese dele, dos versículos 21 a 23. Vocês eram assim, não são mais. Vocês eram inimigos de Deus, não são mais. Vocês tinham uma mentalidade obscura, mas vocês não têm mais. E qual é o fundamento dessa mudança? É o que ele vai nos mostrar dos versículos 15 a 20, é Cristo. Quem transforma todas as coisas é Cristo. Versículos 15 a 20 nós temos o que nós chamamos na história de o hino Cristo. Só tem um outro texto em todo o Novo Testamento e em toda a Bíblia que se assemelha a ele, que é o texto lá de Filipenses 2. Tanto Filipenses 2 quanto esse texto de Colossenses 1 são os textos mais sublimes, falando de quem é Cristo, de modo poético, de modo teológico, de modo doutrinário e de modo filosófico. Porque Filipenses 2 vai falar sobre Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, um Deus que não se apegou à sua divindade, mas esvaziou-se completamente. E sendo achado em forma de homem, ele foi servo até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente diante de todas as coisas, para que todo olho veja, todo joelho se dobre, e todos reconheçam que Cristo é o Senhor. O tom de Colossenses 1, 15 a 20 é o mesmo tom. De um Deus que é criador, nele tudo subsiste, todas as coisas vêm a partir dele. E o que é interessante é que esse de Colossenses 1 talvez seja o texto mais belo que Paulo já escreveu sobre quem Jesus Cristo é. No entanto, talvez esse texto não seja de autoria de Paulo. O que eu quero dizer com isso? Isso era uma canção da igreja primitiva. Versículos 15 a 20 era uma canção que os primeiros cristãos cantavam. Então não se sabe se Paulo escreveu isso e isso virou uma canção, ou, de repente, isso já era uma canção da igreja e Paulo apropriou-se disso, colocando na sua carta, lidando com algo que já era familiar à igreja de Cristo. Independente de qualquer coisa, um texto como esse é mais oportuno do que nunca. Porque aqueles cristãos viviam debaixo do Império Romano, totalmente idólatra, totalmente religioso, politeísta.
E vocês se lembram que eu disse semana passada, o grande problema dos primeiros cristãos não estavam em adorar a Jesus, estavam em declarar que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Eles poderiam adorar quantos deuses quisessem, mas quando você dizia, em meio a todas essas divindades, em meio a todo o panteão romano, existe apenas um verdadeiro, todos os outros são falsos, a nossa adoração não é a César, a nossa adoração é a Cristo, aí você tinha um problema sério, em todos os sentidos, e é por isso que os cristãos passam a ser perseguidos. Qual é a atualidade de uma mensagem como essa? Gigantesca. Porque por séculos, sobretudo na sociedade ocidental, onde as bases dessa civilização foram essencialmente cristãs, nós vivemos hoje num tempo onde nós corremos o risco, no Brasil inclusive, de viver aquilo que eu vou chamar de um neopoliteísmo. Por quê? Porque a Europa já é um continente pós-cristão. A América do Norte caminha a passos fortes para isso. A América do Sul não está lá ainda, mas é muito possível que no ciclo do tempo isso aconteça. O que eu quero dizer por um neopoliteísmo, ou um continente, ou um país, ou uma cultura pós-cristã? Neopoliteísmo é o que nós vemos hoje já no Brasil, é o sincretismo. É gente que crê em tudo e, portanto, não crê em nada. São pessoas que creem que é possível ser evangélico ao mesmo tempo que é possível ser católico, ao mesmo tempo que é possível ser espírita. Não é possível. Essas fés são incompatíveis. Existem coisas no cerne dessas espiritualidades que são antagônicas. Não é possível você crer em Buda, ao mesmo tempo em Jesus, ao mesmo tempo em Maomé e gostar de ler Allan Kardec. Não é possível. Não é possível você crer em Jesus, na sua cruz e na ressurreição, e ao mesmo tempo crer que a reencarnação é possível. Não é possível crer nessas coisas. Mas muitas pessoas dizem, não, eu sou espiritualista, eu creio em tudo isso, portanto, Deus está comigo. Existe um problema sério de um neopoliteísmo. Mas existe uma ameaça séria de uma cultura pós-cristã, onde dizer que Jesus é Senhor e Deus, tal como naquela época, não faz parte mais do senso comum. Naquela época, porque era uma novidade. Hoje, porque já gerou-se uma resistência. De modo que, se você hoje declarar Jesus é o único caminho, você é taxado de fundamentalista. De repente, tempos atrás e décadas atrás, se você dissesse eu sou cristão, todo mundo saberia o que isso significa. Hoje, quando você diz eu sou um cristão, você tem que explicar o que você quer dizer com isso. Cristão tipo o quê? Cristão católico, cristão protestante? Aí você fala, protestante. Protestante é evangélico? É evangélico. Evangélico igual a Edir Macedo? Não, não é igual a Edir Macedo. Dizer que é cristão não significa muita coisa em um ambiente onde as bases da civilização não são mais fundamentalmente cristãs. Ou seja, a carta aos Colossenses não poderia ser mais atual. Esse texto me parece falar de 3 verdades básicas. Primeiro, a supremacia de Cristo na criação, versículos 15 a 17. Depois, a supremacia de Cristo na nova criação, versículos 18 a 20. E, por fim, a supremacia de Cristo na reconciliação e transformação do seu povo, versículos 21 a 23. Olha comigo o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo já começa com uma expressão que parece inofensiva ao olhar de um leitor desatento, ou ao menos não um leitor que não tem uma percepção do que isso simbolizaria naquela cultura para aqueles primeiros ouvintes, para aqueles primeiros leitores. Porque eu não sei se você sabe, mas na antiguidade, quando um território era conquistado, uma estátua era erigida, para deixar claro que todos, ou a todos, quem era o soberano daquele povo. No Império Romano isso era muito comum. Quando Roma conquistava um ambiente, conquistava uma cidade, conquistava um país, estátuas do imperador eram colocadas, para deixar claro para todos quem era o soberano diante daquelas terras. Interessante que ao falar de imagem não tem como não lembrar da criação. Não tem como não lembrar que ali no primeiro capítulo do primeiro livro, o livro dos Gênesis, a trindade envolvida na criação diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano foi criado à imagem de Deus e, portanto, foi dada a ele a tarefa de representar Deus na terra. Esse é
É o intuito de uma imagem. E sendo criado à imagem de Deus, o ser humano deveria governar toda a criação não como dono dela, mas como mordomo. Como alguém que está naquele lugar, mas sabe que ela tem um mestre. Como alguém que cuida e cultiva e faz prosperar, mas cuida das coisas do seu Senhor, dizendo para toda a humanidade e para toda a criação que a terra e os céus pertencem ao Criador de todas as coisas. Mas o que acontece? Uma distorção na imagem. O pecado entra no mundo. O ser humano não se contenta mais em ser obediente ao seu Criador, ele se rebela. E agora essa imagem que deveria refletir quem Deus é e o que Deus faz, é uma imagem distorcida. E que, portanto, deseja assumir o protagonismo da história e passa a olhar para a criação não como algo que está sob seus cuidados, mas algo que pode ser possuído por ele. O ser humano, na sua ganância, na sua voracidade, começa não a cuidar do meio ambiente onde ele está inserido, mas começa a ter uma atitude predatória. Começa a desejar tudo para si. Mas mesmo ali em Gênesis 3, no momento da queda e no momento do pecado, existe também uma promessa de que um dia viria um novo Adão, um novo homem, que a partir desse novo ser humano, que é a imagem definitiva e perfeita de quem Deus é, a partir dele surgiria, por consequência óbvia, uma nova humanidade, não apenas um ser, mas um ser que geraria todo um povo. Pense comigo, em um império, onde imagens do imperador eram espalhadas por todos os cantos, para lembrar a quem pertencia aquela terra. O apóstolo Paulo faz sua mensagem de abertura aqui nesse texto dizendo: Jesus é a imagem do Deus verdadeiro. Gente, isso é uma denúncia. O que Paulo está dizendo é: vocês podem olhar para todos os cantos e pensar que César é o soberano. Vocês podem olhar para todos os cantos e pensar que vocês devem o seu serviço e a sua fidelidade ao imperador. Mas não. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele veio para mostrar ao mundo que a terra pertence a Ele e somente a Ele. Aliás, o próprio Cristo confirma isso nos evangelhos. Já por algum tempo os discípulos estão caminhando com Jesus, eles chegam até Ele e falam: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde o quê? Como assim mostra-nos o Pai? Vocês já têm caminhado comigo há tanto tempo. Quem viu a mim, viu o Pai. Jesus é a imagem perfeita de quem Deus é. Jesus reflete para nós um Deus que nós nunca vimos, mas na face de Cristo nós somos apresentados ao Deus Pai. Então, Ele é a imagem do Deus invisível, mas não apenas isso, Ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, não apenas ele reflete quem Deus é, mas quando o texto diz que ele é o primogênito de toda a criação, não pense primogênito como primeiro criado, porque Deus Filho ou Jesus não foi criado, não foi gerado, não nasceu. Ele é Deus, eterno. Tal como diria o concílio, meu Deus, me fugiu, o concílio niceno-constantinopolitano, esse é o nome do concílio. Dizia que ele era Deus de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, a mesma coisa que Deus Pai. Ele não nasceu, mas a partir dele nasceram todas as coisas. Primogênito aqui, como alguém que tem primazia na criação, aquele que herda o poder, aquele que exerce a autoridade, aquele que tem todo o governo. E por quê? Ele é a imagem do Deus invisível. E por que ele é o primogênito da criação? Olha comigo o versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Isso nos lembra um outro texto dos Evangelhos, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, quando diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que é haveria de ter sido criado. Ou seja, a partir de Jesus, que não é apenas mais um profeta, mais um iluminado, mais um mestre, mais um rabino em Israel, Paulo está dizendo que a partir de Jesus, toda a realidade, seja ela espiritual ou humana, foi criada. Nada existiria se não fosse por Ele. E tudo só existe por causa dEle, através dEle e para a glória dEle. E aí Paulo, como em toda a carta, ele vai soltando bombas de tempo. Ele vai usando expressões que
como eu disse semana passada, são verdadeiras dinamites espirituais. Porque aí ele diz o seguinte: sejam tronos ou soberanias, tudo está debaixo dele. Outra denúncia. Ele está dizendo para esses cristãos: olha, quando vocês olham para Roma, vocês veem um palácio, e vocês veem um trono, e vocês veem um homem sentado ali, vocês veem César. Mas deixa eu dizer uma coisa: esse trono de César não é nada perto do trono celestial. Quem governa o mundo não é César. Quem detém poder sobre toda a humanidade não é o Império Romano. Aquele que governa, sempre governou e sempre há de governar a história, é Jesus, o Cristo, que está sentado à direita de Deus no trono celestial. Portanto, não temam os impérios desse mundo. Não fiquem ansiosos pelas coisas desse mundo. Não fiquem receosos pelo mal que pode lhe acometer. Lembre, em pouquíssimos anos, Nero vai começar a perseguir os cristãos severamente. Ele vai acusá-los de ter colocado fogo em Roma. Ele vai colocar cristãos em estacas e vai iluminar o seu jardim com corpos de cristãos queimando, vivos. E Paulo está dizendo: não importa o que aconteça, ele nunca perdeu o controle da história. Não importa o que aconteça e qual trono você enxergue fisicamente, há um trono e uma soberania que está para muito além de toda a realidade. É o trono celestial, e nesse trono é Cristo, o Senhor, que está assentado para todo sempre. Meus irmãos, não é um consolo saber que nós somos governados pelo Criador da história? Não é reconfortante saber que a nossa vida não é abandonada à nossa própria sorte? Não é reconfortante saber que a nossa vida não é um acidente, que a nossa existência não cabe a nós, que os nossos próximos passos não são suscetíveis apenas às nossas tolices, mas que no final de todas as coisas, o Deus que governa a história, governa também a existência daqueles que creem em Jesus Cristo, seu Filho. Eu não sei quanto a você, mas se eu achasse que minha vida dependia de mim, eu estava completamente desesperado. Mas porque eu sei que não importam os tronos e as soberanias, ou mesmo poderes e autoridades, Jesus Cristo está acima de tudo isso. Essa ideia de poderes e autoridades é porque naquela época havia um conceito também de que você poderia interceder aos anjos. Não sei se foi daqui que surgiu, dessa heresia agnóstica, a ideia de um anjo da guarda, anjo protetor. Então, outro dia eu vi um cara que falou: não, se tua vida está indo de mal a pior, o negócio é o seguinte: você vem aqui na nossa igreja que a gente vai trocar o teu anjo. Eu falei: rapaz, os caras estão trocando anjo agora. Essa é nova até para mim, né? Aquela coisa assim, a gente morre e não vê tudo, né? Os caras são criativos, isso a gente tem que admitir. Deve ter uma reunião, assim, num conselho, aí brota uns demônios, assim, junta com os caras, porque não pode, uma ideia dessa não pode ser meramente humana, tem que vir do inferno mesmo. Mas a verdade é que, por mais distante de nós que isso pareça, algumas dessas práticas passaram pelos séculos, ou seja, toda a ideia de intermediação não é bíblica. Pense comigo. Toda a ideia de intermediação espiritual não é bíblica. Portanto, você não ora para alguém para que esse alguém ore para Jesus. Você só ora através de Jesus. Você ora ao Pai em nome de Jesus, não em nome de anjos, não em nome de entidades, não em nome de santos. Você ora ao Pai através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. É isso que ele vai combater como heresia da época, ou seja, ele está nos mostrando que ele é o verdadeiro autor e rei da criação. Mas num segundo momento, dos versículos 18 a 20, ele nos mostra a supremacia de Cristo na nova criação. E ele começa dizendo: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Outra bomba de tempo. Porque Paulo já havia escrito outras cartas antes dessa carta aos Colossenses, e ele já havia trabalhado a ideia da igreja como corpo. Mas essa expressão aqui, cabeça, é inédita, cronologicamente falando. É o primeiro escrito em que Paulo associa o corpo com a cabeça. Qual é essa ideia? O corpo, que é a igreja, e a cabeça, que é Cristo. Por que isso é uma bomba de tempo? Eu vou ler para você a citação de um homem chamado Brian Walsh. Olha o que ele diz sobre isso. Juntar essas três palavras, cabeça, corpo e igreja, era politicamente explosivo. Porque Paulo está substituindo César
por Cristo. Ele está substituindo o império, com todo o seu poder simbólico e histórico, pela igreja. A igreja é um corpo político sujeito a um soberano alternativo, e ele fundamenta tudo isso em um entendimento do cosmos como sendo criado em, através e para Cristo. Traduzindo, sabe como é que César se autodenominava no Império Romano? O cabeça do império, que é o corpo político da época. Paulo chega e fala, deixa eu falar para vocês o que é um corpo verdadeiro. E deixa eu falar para vocês quem é o verdadeiro cabeça. Vocês estão ouvindo que Roma vai trazer paz, que Roma vai trazer justiça, que Roma vai trazer prosperidade, que Roma vai trazer igualdade, que Roma vai nos levar ao paraíso na terra. Não, não é nada disso. Porque o cabeça que vocês estão esperando não é o imperador romano. E o corpo político que vai gerar essa revolução não é o império. O cabeça verdadeiro é Cristo. E o corpo verdadeiro é a igreja. Portanto, a revolução que se dá na história é a partir do Cristo soberano através do seu povo, que vai amando e que vai perdoando e que vai anunciando que um dia esse reino que já veio há de se fundamentar plenamente no futuro. E isso é maravilhoso. Porque a nossa esperança não está em governos. A nossa esperança não está em ideologias. A nossa esperança não está no nosso potencial produtivo. A nossa esperança não está na abundância econômica. A nossa esperança não está em sistemas econômicos. A nossa esperança não está em líderes humanos. A única esperança plausível para a humanidade é Jesus Cristo, através do seu povo redimido e transformado, caminhando em uma marcha vitoriosa, dizendo que o mesmo Cristo que um dia veio há de voltar e reinar por toda a eternidade. É aí que está a nossa esperança. Então você imagina esses cristãos lendo que o plano de Deus para transformar o mundo não tem a ver com César, não tem a ver com o império, mas tem a ver com Cristo e com a sua igreja, porque é por Ele, Cristo, que vocês são governados. Meus irmãos, César não está mais no trono. O Império Romano caiu. Mas as pressões culturais, exigindo a nossa lealdade, continuam mais vivas do que nunca. E nós precisamos, através da carta do apóstolo Paulo, sermos relembrados que a nossa fidelidade não está à cultura das civilizações e da sociedade ocidental. Não está baseada nos valores que tentam nos vender. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Porque Ele é o princípio, o texto diz, e o primogênito. Veja aí, mais uma vez, essa expressão. Algumas expressões se repetem. É o princípio e o primogênito, só que agora não é da criação. É dentre os mortos. Ou seja, assim como a criação surge a partir dele, a nova criação também surge por causa de Jesus. Em sua morte, Jesus dá fim à penalidade do pecado sobre nós, mas na sua ressurreição ele inaugura uma nova humanidade. Por quê? Olha comigo versículos 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que está acontecendo aqui é que com a ressurreição de Cristo, uma nova onda de vida, uma nova onda de esperança varreu o mundo. Eu quero que você pense nisso por um tempo. Antes de Cristo Jesus, a morte ria da cara de todos os seres humanos. Antes de Cristo Jesus, a morte era um inimigo que não poderia ser vencido. Antes de Cristo Jesus, cabia a nós apenas a conformidade e aceitação daqueles que nos eram tirados, sejam pela idade, pela enfermidade ou de maneira abrupta. Eu quero que você entenda a profundidade disso. Uma das coisas que certamente eu tenho mais dificuldade no ministério pastoral, que menos me dão prazer, por assim dizer, por falta de uma expressão melhor, é oficiar velórios e enterros. Meu Deus, se eu pudesse eu não fazia isso. E se não fosse por Cristo, o máximo que eu poderia dizer numa cerimônia como essa,
para os familiares enlutados, para os amigos. O que eu poderia dizer é, enfim, ele ou ela se foram, não há mais o que ser feito. Mas por causa de Jesus, eu não preciso dizer mais isso. Por causa de Jesus, como diz o pastor Ed Renekiewicz, lá da IBAB de São Paulo, agora quando a morte olha para nós e tenta dar um sorriso de escárnio, a gente olha de volta para a morte, a gente faz cara de ressurreição. Ou seja, não importa se a morte nos alcança, não importa se a morte alcança aqueles que estão ao nosso redor, não importa se a morte alcança aqueles que nós nos importamos profundamente. Quando ela vem até nós por causa de Jesus, nós olhamos de volta e nós dizemos, você pode nos pegar por agora, mas Cristo te venceu, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e não importa o que aconteça, um dia nós estaremos juntos na eternidade, porque Cristo venceu a morte e eu também vou vencer. Cristo acabou com o último dos nossos inimigos. Aqueles que nos foram tomados e que nos deixaram e deixam saudades e dor, se morreram com fé em Jesus Cristo, nós temos a profunda convicção de que a morte é apenas uma breve interrupção naquilo que Deus chama de plano eterno. A morte não é para os cristãos mais um adeus, a morte é um até logo. Nós nos despedimos por um momento, mas um dia nós estaremos lá. É como o filho de Davi que se vai, e quando o filho dele se vai, ele abandona aquela situação de não comer, de não tomar banho, de não lavar o rosto. Todo mundo acha estranho e fala, poxa, enquanto ele estava doente, o rei estava péssimo, mas agora que o filho se foi, o rei agora parece assumir uma postura de continuar a viver. E Davi fala uma das coisas mais lindas. Uma das coisas mais lindas e que nos trazem maior esperança em toda a Bíblia. Ele diz o seguinte, enquanto ele estava doente, eu clamava a Deus para que oferecesse favor a mim, para que ele ficasse bem, mas agora eu não posso fazer mais nada. No entanto, assim como ele se foi, um dia eu também irei até ele. Ele não pode voltar a mim, mas eu irei até ele e nós estaremos juntos pela eternidade. Meus irmãos, isso só acontece porque Jesus ressuscitou. Nenhuma outra espiritualidade, nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia promete vitória sobre a morte, porque somente venceu a morte Jesus, o Cristo, o Senhor. E porque Ele é o primogênito, porque Ele é o primeiro, porque Ele ressuscitou, nós sabemos que nós também iremos ressuscitar com Ele. Essa é a nossa esperança. Uma esperança real. A fé cristã não é apenas sobre ir para o céu. Nós temos falado tanto sobre isso. A fé cristã não é apenas sobre morrer e ir para o céu. A fé cristã é sobre um mundo novo. A fé cristã é sobre um mundo onde Deus une céus e terra, o texto está dizendo, trazendo reconciliação de todas as coisas. Um mundo a qual Ele nos convida a fazer parte, um mundo possível, um mundo desejável, um mundo real. Tão real, que quando Cristo ressuscita e vê seus discípulos, tão real, mas tão real e tão simples, que Jesus fala, tem alguma coisa para comer? Meus irmãos, não se preocupem, o primeiro evento do céu é um banquete. Vai ser maravilhoso. Onde o noivo se une com a noiva, onde Cristo se une com a igreja. Então, se você acha assim que você experimentou sabores deliciosos nessa terra, isso é apenas uma sombra e um fragmento dos sabores que serão experimentados na eternidade. Se você pensa que sabe o que é ter momentos de felicidade nessa terra, isso são apenas fragmentos da felicidade e do gozo pleno que haveremos de experimentar na presença do nosso Deus. Se esse mundo você acha que nas suas coisas boas é um mundo maravilhoso, você não sabe nada sobre a eternidade. E eu também não. Mas eu creio, porque a palavra de Deus nos afirma que isso é apenas uma sombra de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Por isso, a fé cristã não é sobre converter-se e esperar morrer para experimentar de Deus. A fé cristã é converter-se e viver a novidade de vida e a eternidade invadindo o tempo agora e anunciar a todos que esse mundo é possível. Talvez você se esqueça disso às vezes, mas todo o cosmos sabe disso.
Toda a criação, nas suas entranhas, sabe dessa realidade. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a criação geme como em dores de parto, em agonia, pela revelação dos filhos de Deus. Toda a natureza geme para que nós, o povo de Deus, assumamos o nosso papel na história para a redenção e reconciliação de todas as coisas. Porque por causa do pecado do homem, Deus teve que dizer: agora maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada. Não apenas os seres humanos romperam com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo. Falaremos quinta-feira sobre essas realidades que nos adoecem, psicologicamente, psiquiatricamente. Essa ideia, claro que não reducionista, mas essa ideia também, de estarmos confusos sobre quem somos, porque somos de uma natureza disforme, fruto da queda. Nos descolamos do nosso Criador, e ao nos descolarmos do nosso Criador, fomos acometidos por uma série de doenças, medos, ansiedades e depressões. E agora nós estamos num caminho de volta para Ele, mas um dia tudo será restaurado. A criação sabe disso. A natureza geme como em dores de parto. A harmonia é quebrada. O homem que se utilizava do meio ambiente, ao mesmo tempo que cuidava dele, passa a ter uma postura de inimizade com a criação de Deus e uma atitude predatória com toda a natureza. Nós precisamos, em nome de Jesus, compreender que a salvação cristã não é meramente escatológica, ou seja, não é apenas para o futuro. A abundância da vida cristã começa agora. Começa quando Cristo entra na sua vida. Começa quando o Espírito Santo invade o seu ser e passa a te moldar e te transformar para que você seja alguém cada vez mais humano e ainda assim cada vez mais parecido com Jesus. Porque o nosso esforço não é para sermos mais espirituais, como essa realidade dualista, descolada da realidade. Não, é um retorno à humanidade plena. Veja que não é para nós nos tornarmos seres espirituais, é para nos tornarmos seres humanos como Deus quis que fôssemos, porque éramos seres humanos plenos e aí sofremos uma ruptura. E o caminho da redenção, o caminho de volta, é para que nós voltemos a ser aquilo que Deus nos criou para ser, totalmente humanos e ainda assim, totalmente espirituais, como filhos de Deus, conhecedores do Criador. Porque a palavra vai nos dizer aqui que nós temos essa convicção de que um ministério ou um mistério foi revelado em Cristo. E que agora, a partir do poder de Cristo, nós passamos a viver como colaboradores de Deus no processo de reconciliação de todas as coisas criadas por Deus. Eu não consigo enfatizar o quanto essa expressão é importante para nós, para os nossos dias. Não é por acaso, não é coincidência que Colossenses 3,17, essa mesma carta, Paulo vai dizer: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ações, façam em nome de Cristo Jesus. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque não nos permite mais fragmentar a vida. Igreja, trabalho, família, escola, ganhar dinheiro, perder dinheiro, fazer negócios, ter amizades. Não, tudo está debaixo de Cristo agora. Não há mais esferas onde Cristo não tem a soberania. Sabe por quê? Porque Cristo não lida apenas com coisas celestiais e espirituais. Cristo está reconciliando céus e terra, de modo que na concretude e na plenitude, novos céus e nova terra serão a nossa habitação, a nova Jerusalém. Isso é extremamente importante. Porque muito da nossa fé, se não tivermos cuidado, tem mais a ver com filosofia grega do que teologia bíblica. Muito da nossa fé ainda tem essa deformidade dessa ideia de sagrado e profano. Essa ideia de o que é de Deus e o que não é de Deus. Embora, óbvio que há distinções naquilo que é pecado, não é pecado, aquilo que é vontade dele, aquilo que não é, mas na nossa vida não existe mais fragmentação. Uma citação clássica de Abraham Kuyper. Ele diria que não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. É tudo de Jesus Cristo. A criação é de Jesus Cristo. A nova criação é de Jesus Cristo. Todas as esferas da vida são de Jesus Cristo. Qual é a aplicabilidade disso? A aplicabilidade é que você não vai fazer mais nada se não for para a glória de Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus.
Você vai estudar para a glória de Deus. Você vai ser um excelente profissional para a glória de Deus. Porque às vezes parece que assim, ser pastor, líder de louvor, missionário é uma coisa assim de Deus, mas ser empresário é uma coisa assim quase do diabo. Certo? Então assim, dar dinheiro na igreja é de Deus, ganhar dinheiro lá fora é quase diabólico. Não, tudo o que fizerem, façam em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de bons médicos. Para a glória de Deus. Precisamos de bons empresários, de empresários justos, precisamos de advogados que imprimam a justiça, precisamos de engenheiros que construam coisas fabulosas de modo real e de modo justo e de modo aplicável. Precisamos de pessoas na área de tecnologia que lidem com as cidades inteligentes. Precisamos de empreendedorismo social, precisamos de pais e mães que afetem profundamente a sociedade nas próximas gerações, como nós precisamos de pais e mães que afetem a sociedade para as próximas gerações. Qual esfera da vida não é de Cristo? Não há nenhuma. E por fim, a supremacia de Cristo na reconciliação e transformação do seu povo. Olha comigo os versículos 21 a 23. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo? À luz de quem Cristo é. Foi isso que aconteceu também com vocês. Vocês eram inimigos de Deus. Vocês eram réus de juízo. Vocês eram culpados e vocês haveriam de pagar pelos seus pecados. Mas Deus reconciliou vocês através de Jesus Cristo. Você era o Senhor da sua própria história. Houve um tempo onde você não ouvia ninguém, onde você não prestava contas, onde você julgava pelos critérios da sua própria mente o que era certo e o que era errado. Você era o Senhor da sua própria existência, mas aí Cristo veio e te trouxe sentido. Cristo veio e relembrou da sua identidade. Cristo veio e disse, você pode tentar viver por si mesmo, ou você pode se entregar ao meu cuidado e deixar que eu cuide de você. Você pode tentar cuidar da sua vida, você pode tentar ganhar a vida. E na tentativa de ganhar a vida, você vai se perder no processo. Ou você pode confiar em mim e deixar que eu governe a tua história. Vocês eram inimigos. Agora vocês foram aproximados. E nisso Paulo também, mais uma vez, combate os gnósticos, com mais uma vez esse dualismo, que cria essa ideia de matéria, espírito, como realidades irreconciliáveis, de modo que Paulo faz algo maravilhoso. Ele diz, a reconciliação espiritual, a redenção, veio a partir do corpo físico de Jesus sangrando num madeiro. Perfeito. Vocês acham que há uma realidade espiritual? E vocês acham que há uma realidade carnal? E como diziam os gnósticos, quando Jesus foi para a cruz, ele se esvaziou de ser Deus, no sentido de que ali morreu um homem, não morreu Deus, porque Deus não se mata. E ele diz, Deus morreu na cruz, na forma de homem, sangrou pela humanidade para que houvesse perdão dos pecados, reconciliando todas as coisas. E isso tudo, ele diz, é para vocês. Liberdade, perdão dos pecados, livres da culpa. É olhar para a sua história e não ser mais amaldiçoado ou assombrado por ela. É saber que o que passou, passou. É saber que, como Paulo diria aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, nós somos novas criaturas em Jesus Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo, não algumas coisas, não a maioria, tudo se fez novo. E quando nós compreendemos isso, meus irmãos, nós percebemos que Deus não vai nos resgatar para nos sequestrar do meio da sua criação, para nos tornar seres humanos alienados do nosso entorno. O convite é exatamente o oposto disso. O convite é para que você se torne parte fundamental da renovação do cosmos. E eu quero que você se pergunte,
Por que Deus te colocou nesse mundo? Qual é a razão da sua existência? O nosso problema e o problema da sociedade é que às vezes nós tentamos responder esses questionamentos profundos, obtendo as respostas do lado de fora. Quando na verdade, essas respostas vêm do alto. Não poderia ser mais oportuno numa semana em que nós falaremos sobre a direção da vida, sobre depressão, sobre suicídio. Não podia ser mais oportuno falar sobre isso aqui. Porque quando as pessoas perdem o sentido e a razão de existir e se perguntam por que afinal eu estou aqui? Será que há um propósito para a minha vida, para a minha história e para a minha existência? Mesmo querendo viver e querendo muito viver, elas desistem disso. A nossa sociedade é carente de sentido. E nós precisamos lembrá-los que esse sentido é encontrado em Jesus Cristo. Ele nos diz o porquê que nós estamos aqui. Ele nos diz que nós fomos resgatados, comprados, perdoados e agora nos foi dada uma missão. E agora essa nova vida pode ser vivida não apenas para si mesmo, mas na sua família, na sua profissão, através dos seus dons, através das suas paixões e vocações. Paulo deseja que a igreja compreenda efetivamente que Cristo já é o Senhor do mundo e que um dia todo joelho há de se dobrar diante dele. Mas por que às vezes não parece isso? Por que às vezes parece que tudo é um caos? É porque, tal como o próprio Cristo nos ensinou, o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. E ele vai lançando sementes na história. E elas vão florescendo a partir do serviço dos seus discípulos. Como é que o reino vem? Como é que o reino se manifesta? Através da vida do reino sendo vivida pelos discípulos de Jesus e apontando uma direção e dizendo para o mundo, essa vida é possível e ela é possível hoje. E esse, encerrando, é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que evangelho é esse? Um evangelho que traz sentido ao todo da vida. Um evangelho que não é fragmentado. Um evangelho que tem Cristo como Senhor de tudo. E um evangelho, meus irmãos, que ressignifica a nossa existência por completo, enquanto nos prepara para as moradas eternas. Deus quer revolucionar o todo da sua vida, não apenas parte dela. Se entregue efetivamente, plenamente a Jesus Cristo. E veja que coisas maravilhosas Ele pode fazer em você e através de você. Amém? Vamos orar.